Nós vamos dar continuidade à programação com a nossa mesa redonda, cujo título é Nefrologia Multiprofissional. Nós vamos ter algumas alterações aqui na nossa programação. A doutora Miriam Carla, infelizmente, teve algumas situações de problemas particulares e não conseguiu estar presente aqui conosco. E a enfermeira Caroline, que seria a primeira a fazer a sua apresentação, cedeu o seu espaço para a doutora Fabiana, já que a doutora Fabiana tem que voltar para casa antes que a chuva estrague a estrada. Então, queríamos começar com a palestra da doutora Fabiana Nerbas, que possui graduação em nutrição pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em nutrição pela Universidade Federal de São Paulo e doutorado em ciências da saúde pela PUC aqui do Paraná, com um período na época de sanduíche no Royal Derby Hospital, na Inglaterra. Ela finalizou o pós-doutorado em 2019, no setor de ciências da saúde da PUC, e fez também um período de sanduíche de 12 meses na Western University, London, no Canadá. Atualmente, a doutora trabalha em Joinville, na pesquisa da Fundação ProRim. Doutora Fabiana, 20 minutos para a sua apresentação. Acho que é melhor esse microfone, né? Boa tarde, estou feliz de ver pessoas aqui. Obrigada e peço desculpas, né, por essa alteração, mas, de fato, parece que a situação está cada vez pior, então, eu falo, se não for daqui a pouco, eu acho que eu vou só segunda-feira, né, porque a chuva está caindo forte. Muito obrigada pela comissão, para a comissão organizadora pelo convite, é um prazer falar sobre esse tema. Além dela, tem mais algum nutricionista aqui? Ah, que bom, legal. Bom, então, eu não posso começar essa apresentação sem introduzir alguma coisa do Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse guia, sou completamente apaixonada por ele. Ele foi lançado há uns 10 anos atrás, ele foi muito disruptivo, foi corajoso, né? É um grupo da USP, que foi o idealizador da Faculdade de Saúde Pública, que foi o primeiro no mundo a abordar essa forma de orientação da população. Então, vocês lembram que, por muito tempo, era a pirâmide, né, que a gente também usava aqui no Brasil, tinha lá aquela base lá dos alimentos ricos em carboidrato, depois vinham as proteínas, e depois as frutas. E o guia alimentar, a orientação é pelo grau de processamento do alimento, né, e isso tem sido muito valorizado. Outros guias mundiais agora estão adotando também essa forma de orientação, e vocês vão ver que faz muito sentido. Então, os alimentos in natura e os alimentos minimamente processados, eles fazem a parte do grupo 1, da classificação nova do guia alimentar. Os in natura são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais para o consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração. Os minimamente processados, eles sofreram alguma... não teve agregação de nada, mas eles sofreram alguma alteração, como, por exemplo, limpeza, moagem, a pasteurização, como no caso do leite. Temos os alimentos processados, fabricados pela indústria com adição de sal, de açúcar ou de algum outro produto que torne o alimento mais durável, palatável e atraente. E temos, no último grupo aqui, os ultraprocessados, que são aí, assim, as formulações industriais, em geral, com pouco ou nenhum alimento inteiro, que sempre contém aditivos. São aqueles que a gente não consegue produzir em casa. E o que o guia nos orienta, então? Para preferirmos os alimentos do grupo 1, para limitarmos esse consumo dos alimentos processados, e ele é enfático em dizer evitar os ultraprocessados. Então, foi com os pés, né, e com tudo mais na indústria alimentícia. Por isso que a gente fala que foi um guia corajoso. Quais são as características dos alimentos processados? Eles têm, normalmente, né, um alto teor de açúcar, de sal, de gordura. Eles ativam mecanismos de recompensa cerebrais. Eles são feitos para serem gostosos, para a gente consumir bastante. São fáceis de mastigar, fáceis de deglutir. E mais calorias são consumidas em menos tempo quando a gente está consumindo os alimentos ultraprocessados.
Tem também pouca quantidade de fibras, o que vai gerar uma menor saciedade. E tudo isso vai levar ao quê? Né? Contribuem com comer excessivo, aumento de peso e todas as consequências que nós sabemos que ocorrem. Então, além da obesidade, né, esses alimentos, eles também têm relação com o aumento do risco de hipertensão, de doença cardiovascular, diabetes, câncer, doenças do fígado e doença renal crônica. Quem tem Twitter, eu gosto do Twitter para a parte de ciência, que eu acho que é o que é mais ativo ali. O professor Carlos Monteiro, que foi o idealizador do guia, eu sigo, toda semana ele está postando algum estudo enorme, mostrando a relação entre alimento ultraprocessado e algum tipo de problema de saúde. Então, seja intestino, doenças mentais, depressão, ansiedade, está tudo interrelacionado, né? Bom, em relação, então, ao ultraprocessado e saúde renal, a gente vai ver primeiro aqui, eu dividi em 3 partes, a relação entre o consumo de ultraprocessados e aumento do risco de doença renal crônica. Então, nos últimos anos, estudos grandes, em revistas bem renomadas, em diferentes populações, mostrando essa relação entre quanto maior o consumo de ultraprocessado, maior o risco do aparecimento de doença renal crônica. O que acontece? Esse risco, em geral, é quando o consumo de ultraprocessado está superior a 30% do consumo energético total. Quanto que nossa população consome? Né? Baseado em estudos epidemiológicos, mas estudos como a pesquisa de orçamento familiares, que já está um pouco antiga, o que se analisou é que está em 13% a 21%, dependendo da característica da população. Então, se sabe que a população mais carente é a que mais consome ultraprocessado, porque ele está cada vez mais barato também. Né? E qual a relação com a doença renal crônica? Né? Então, são alimentos ricos em sódio, vão alterar o sistema vascular e renal, aumenta o estresse oxidativo independente da pressão, a gente sabe que o sódio tem essa característica. E outra característica também, eles são ricos em AIDS, né? Que são aqueles produtos avançados de glicosilação, não todos, mas alguns deles, que prejudicam as estruturas renais. Aonde que estão os AIDS, principalmente nos alimentos ricos em proteínas e gorduras, carnes processadas, tem muito campeão de AIDS, é o bacon, e quando eles são cozidos em alta temperatura e por mais tempos, mais desses produtos são formados. Em relação a risco de progressão da doença renal e mortalidade. Esse estudo acabou de ser publicado, né, ele foi baseado nessa corte aqui, Crick, que, se eu não me engano, é somente americana. Então, eles dividiram a população em PERCIS de acordo com o consumo de ultraprocessados em porções diárias. Então, aqui o grupo 1 tem 4,5 de mediana de porção, grupo 2, 6,2, e o grupo 3, que ele consome mais ultraprocessado, 8,3 porções por dia. E eu quero chamar a atenção aqui para algumas variáveis. Então, vejam aqui, para índice de massa corporal, maior, significativamente, aqui no grupo que consome mais ultraprocessado, menor taxa de filtração glomerular, mais diabéticos nesse grupo, a pressão não foi diferente, mas às custas de uma maior quantidade de antihipertensivo e também uma maior quantidade de pacientes fazendo tratamento para dislipidemia. Esse gráfico ele mostra a relação entre risco de progressão e o consumo de ultraprocessados. A progressão ela foi determinada com uma diminuição de mais de 50% da taxa de filtração glomerular ou início de terapia renal substitutiva. Isso aconteceu ao longo de 7 anos com mais de 1.000 pacientes. E vejam como é bem linear, né, essa relação. Quanto maior a quantidade de porções diárias de ultraprocessado, maior o risco de progressão para progressão, né? Para diminuição ou TRS. Com relação à mortalidade, aqui o follow-up foi de 14 anos, uma mortalidade de 1.100 participantes, aconteceu a mesma coisa. Quanto maior o consumo, maior o risco de mortalidade. Esse estudo bem menor foi feito com transplantados renais, 634, follow-up de 5,4 anos, mortalidade de 20%. Aqui, numa outra forma de avaliar,
por percentual de peso do alimento por dia. Quanto maior o consumo, também maior a mortalidade. E com relação às complicações metabólicas, né? Então, a gente sabe que a dieta baseada em ultraprocessados, ela vai ser pobre em qualidade, porque vai ter todos esses nutrientes aqui em excesso, normalmente, né? Muita energia, muita gordura saturada, gordura trans, açúcar, sódio, e aqui, né, que é crucial também para a gente, aditivos de potássio e aditivos de fósforo. E a gente, infelizmente, não sabe quanto que vai em cada alimento, a gente não tem rotulagem para isso, né? Não está regulado. Então, a gente tem que ficar orientando o paciente a pegar uma lupa, normalmente, e olhar se lá naqueles ingredientes pequenininhos tem alguma coisa que diga que tem fósforo ou tenha potássio. Mas quanto que isso impacta, a gente não sabe. Mas se sabe que a biodisponibilidade deles é praticamente 100%, enquanto do alimento a gente consegue absorver 50%, 60% do que tem de fósforo, potássio, nos aditivos é 100% absorvível. E essa dieta vai ser, consequentemente, quanto mais esse consumo de ultraprocessados, menor a quantidade de fibras, menor de antioxidantes, fitoquímicos, de ácidos graxos importantes, de vitaminas, e provavelmente isso está relacionado, né, a piorar a acidose metabólica, desbiose, hipercalemia, hiperfosfatemia, insulina resistência e resistência à insulina. Não sei se vocês viram, né, quem gosta desse tipo de assunto. Então, há um mês e meio atrás, mais ou menos, veio essa manchete, né, saiu na maioria dos jornais, né, na televisão, na internet, que 98% dos ultraprocessados no Brasil têm ingredientes nocivos. Isso foi baseado nesse trabalho que foi publicado, né, há pouco tempo. Então, esses pesquisadores, eles avaliaram um tantão, né, 9 mil, 10 mil alimentos, mais ou menos, dividiram eles por grau de processamento, e viram aqui que os ultraprocessados foram 7 mil amostras, 99%, na verdade, tinham pelo menos um ingrediente crítico em excesso. Em relação ao consumo de ultraprocessados em pacientes em hemodiálise, a gente não tem muita evidência na literatura, até porque isso ainda é novo, né? 10 anos que foi lançado, mas até chegar e as pessoas, de fato, estudarem isso, leva um tempo. Então, eu vou apresentar aqui para vocês resultados da dissertação de mestrado, vai ser defendida agora em novembro, da nossa nutricionista Andréia, ela é da unidade de Mafra, está sendo orientada pelo professor Felipe, co-orientada por mim. Então, nesse trabalho, a gente incluiu 297 pacientes de 7 centros aqui do sul do Brasil, 6 de Santa Catarina e 1 de Porto Alegre. E nós avaliamos esse consumo de ultraprocessados por meio de um questionário muito simples, que foi validado por esse grupo, esse mesmo grupo do Guia Alimentar para a População Brasileira, que dividiu os 13 subgrupos de alimentos ultraprocessados. Nós coletamos isso no dia de diálise e no dia sem diálise. Então, no dia de diálise, eles, na verdade, a gente ligou para a casa deles para perguntar como tinha sido a alimentação naquele dia anterior que ele tinha feito diálise, e o dia sem diálise era fácil, era entrevista durante a sessão de diálise. Então, aqui é o questionário simplificado. Então, as perguntas são assim: ontem você tomou refrigerante? Sim, não. Ontem você tomou suco de fruta em caixa, caixinha ou lata, Del Valle, Tropicana, refresco em pó, como Tang, Kisuke, e assim foi, né, para vários alimentos, vocês vão ver. Se o paciente respondia sim, é 1 ponto para cada sim. Isso vai gerar um score, né, de 0 a 13. Então, esses foram os resultados em relação à frequência de consumo, aqui no azul escuro no dia sem diálise e no azul mais claro no dia com diálise. Então, vejam que nos salta aos olhos a margarina do nosso lanche, né? Porque a gente ainda oferece um lanche com pão com margarina, a maioria das clínicas. Tá? Então, foi o que saltou aqui. Ó. Foi pior o consumo deles de ultraprocessado no dia com diálise do que no dia sem diálise, isso foi significativo. Né? Não foi tão grande assim o relato, ó, dia sem diálise, 3 porções, deu a mediana,
3 porções não, 3 daqueles grupos de alimentos, e no dia com diálise é a mesma coisa. Aqui a gente não consegue ver, porque deu igual, mas o teste estatístico mostrou essa diferença, né, mostrando que no dia de diálise consome mais. Pães industrializados também aqui, né, foi dos mais consumidos, e outros alimentos, refrigerante, o que mais que deu aqui? Perto de 30%, alguma sobremesa, embutido. A gente tem essa característica aqui no Sul, de um alto consumo de embutido, que a gente não vê muito, né, de São Paulo para cima. Lembrando que esses pacientes todos são orientados por nutricionistas, a gente tem nutricionistas com uma boa carga horária, tá? Não é falta de conhecimento em relação né, a saber que tem bastante fósforo, a saber que tem sódio, enfim, a saber que é ultraprocessado. Mas a gente tem que lembrar que os pacientes eles são carentes economicamente, e isso favorece o acesso, né, a esses alimentos ultraprocessados. Só não é só uma questão de orientação, é uma questão social, econômica, política, que a gente não consegue resolver sozinho, né? E essa é uma comparação do Vigitel. O Vigitel, eles pegaram também esse mesmo questionário, aqui com 52 mil pessoas, e nós comparamos aqui com os nossos 297 pacientes. Então, o que a gente viu? Né? O que foi mais diferente em relação ao Vigitel? Iogurte de frutas consumiram menos salgadinhos. Aqui foi parecido, biscoito, sobremesa, embutido, pão industrializado um pouco mais. Margarina lá em cima, foi o que mais deu diferença, também foi a margarina. Eu falo que eu quero dar para os pacientes pão com azeite. Eu adoro substituir, assim, faz muito tempo, né? Só que a receptividade deles não é boa. Teve uma época que a gente trocou a mussarela pela ricota. Nossa, mas eles queriam matar a nutricionista. Nós calculamos uma média daquele score, porque eles foram entrevistados 2 dias, né? Então, nós calculamos a média, e a mediana foi 2,5 grupos por dia. E aí nós fomos ver quais foram os determinantes independentes de ter esse consumo maior de ultraprocessado. Fizemos análise univariada, vou trazer os resultados aqui da multivariada. Nós vimos o quê? Então, significativo, né? Idade, então pacientes mais novos consomem mais ultraprocessado, que a gente já sabe que isso é característica da população. Homens aqui, ó, dobro de chance de estar, ou eles foram mais sinceros, talvez, né? O dobro de chance de estar no grupo com maior consumo, e o grupo com obesidade também. O grupo com obesidade é mais 2,3 vezes chance de estar nesse grupo com maior consumo de ultraprocessados. Em relação aos exames, bem evidente aqui, 5,6 versus 5, né, do grupo que consome mais ultraprocessados. Potássio não fez diferença, e também vimos aqui uma diferença significativa no ganho de peso interdialítico em percentual. Quando a gente vai ver hiperpotassemia e hiperfosfatemia, não deu diferença aqui, mas 51% dos pacientes do grupo com mais consumo de ultraprocessados com hiperfosfatemia versus 33%, isso foi bem diferente. E aí a gente viu esse resultado, daí o Felipe falou, bom, mas vamos ter que ver se é um preditor independente, né? Fomos atrás de outros dados, aí, apesar de não ter sido o objetivo do estudo, então fomos ver e fizemos uma análise também logística para ver os determinantes, incluindo, né, o score de ultraprocessados, que KTV, fosfatase alcalina, paratormônio, calcitriol, e vejam que se manteve. Quanto maior, né, esse grupo que consumia mais ultraprocessados, teve o dobro de chance de estar nesse grupo com hiperfosfatemia. Aqui, aqueles gráficos, aquelas figuras bonitas foram desse artigo aqui, deixo para vocês como referência. Então, resumindo, com base no conhecimento atual, o consumo de alimentos ultraprocessados parece estar diretamente associado a maior risco de doença renal crônica na população, maior risco de progressão da doença renal crônica, quando já se tem a doença, maior mortalidade em pacientes em tratamento conservador e transplantados renais, e complicações metabólicas em pacientes em hemodiálise. E podem esperar, porque vai vir mais, né? Tenho certeza, cada vez vai vir mais evidência em relação à qualidade da alimentação por esse grau de processamento e o risco de qualquer tipo de doença. Muito obrigada.
Alguém tem alguma pergunta? Porque, como eu falei, eu vou... E a gente, como tem uma palestrante a menos, eu posso responder agora, né, doutor? A doutora Fabiana tem que se ausentar um pouco mais cedo, a gente sai do protocolo, que as perguntas teriam que ser determinadas para o final das apresentações. Se alguém quiser se manifestar. Eu só queria ver, por exemplo, a indústria trabalha com a gente ofertando esses ultraprocessados, né? Em quantidade, qualidade, diversidade e preço. E sabor, exatamente. Aí eu fico imaginando assim, pulando um pouco fora da nossa questão dos doentes renais, né? Como é que a gente pode pensar em vocês da nutrição aí? Porque quando a gente começa a pensar em contar isso, é um inferno, né? Mas como que a gente pode trabalhar na população? Por exemplo, eu trabalho com orientação de crianças, né? Em escolas. Como que a gente vai trabalhar essas questões com a população de maneira geral? Então, acho que a gente tem que vincular diretamente, voltar às raízes da alimentação melhor mesmo, porque a vida hoje faz a gente correr. Então, você tem pressa, está correndo, vai para lá, vai para cá, e é mais prático, né? As mães trabalham o dia inteiro e elas compram o quê? O bolinho lá, o miojo, sei lá o quê, né? Para essa criançada comer. E gostam. Sim, eu fui numa escola semana passada e as minhas alunas levaram a questão da alimentação saudável. E dentro do nosso projeto. E aí elas fizeram uma lista lá de alimentos. Daí o menininho olhou para mim, assim, que estava do lado, e ele falou assim, mas tia, eu gosto de tudo disso que está ali. E eles ganham, né? Daí nós falando disso, que quando a gente saiu, o que era o lanche? Salsicha com pão. Era assim. Então, eu não tenho essa resposta, é algo sistêmico. É sistêmico, né? Claro que cada um tem o poder de escolha, mas o ambiente favorece ou desfavorece. Né? E a gente tem um ambiente favorecido ao consumo de ultraprocessado, né? E cada vez mais. Então, o guia alimentar é maravilhoso. Quem nunca viu, eu recomendo, porque ele até traz assim da cultura das práticas alimentares, de envolver a família nesse preparo, porque se as crianças não aprenderem a cozinhar, como já tem gerações que não aprenderam, vão ficar refém disso, né? E vão ficar doentes. E tem estudo mostrando, muito interessante, a criança, além de obesidade, ansiedade e depressão relacionada à alimentação. Eu, quando me formei, não tinha nada dessa história de doença mental e alimentação. Parecia que não tinha nada a ver, mas tem tudo a ver também. Tudo a ver, está tudo interligado, né? Eixo intestino, cérebro, coração. Exatamente. Eu lembro, eu levava bolacha recheada para o colégio, e a minha mãe fala que as professoras elogiavam. Porque o lanche das outras crianças era pior, não se sabia, né? Eu tenho 45 anos, mas eu vivia à base de todinho e bolacha recheada. Porque não comprava a salsicha da escola, sei lá, né? E uma geração que também foi orientada. As nossas mães, que a fórmula era melhor que leite materno. Não tinha isso? Né? Ainda tem? Então, é um trabalho árduo, né, de conscientização e de política pública, né, de começar nas escolas, de fato, mas na escola é uma coisa, você vai para casa é outra, é complicado. Mas a gente... no Reino Unido está tão sério que eles querem... porque, assim, é que nem cigarro, e é verdade. Você sabe que está matando a população, está adoecendo, está aumentando o custo de saúde e a gente não está fazendo nada. Né? Então, assim, de pelo menos taxação, sei lá, é problemático. Obrigada pela atenção. Algum questionamento a mais? Eu me chamo Luana, sou nutricionista, me especializei nessa área aqui no Instituto Cristina Martins, e a gente sabe o quanto que na prática clínica com os nossos pacientes em hemodiálise é difícil. A pergunta que eu teria para ti é mais ou menos parecida com a dela. Por exemplo, nós sabemos que os nossos pacientes SUS têm baixa condição. Digamos que a gente consiga orientar 50%. O que mais eu poderia fazer para minimizar esses impactos da hiperfosfatemia? Teria alguma suplementação, algum complemento, alguma receita caseira? O que vocês utilizam hoje na prática? Hiperfosfatemia é complicadíssimo aqui no Sul.
sabe? Para nós também. Então, a gente tem, por exemplo, unidade de Santa Catarina e Tocantins. A gente sempre morreu de inveja do Tocantins, porque a hiperfosfatemia aqui é 40% e lá é 20%, 25%. É alimentação. Não tenho resposta para você. O que eu estava falando até para uma médica colega minha, o paciente dialisa pouco, gente. Eles precisam dialisar mais, então você submete ele a um mundo de restrição, a um mundo de medicamento, mas o que falta para ele é diálise. Né? Poderia ser colocado ali a nova tecnologia da hemodiálise? Eu nunca estudei, eu vou ter que estudar agora, que eu vou escrever um capítulo do livro, que é hemodiálise e hemodiafiltração. Eu falei, agora eu vou ter que estudar. Mas eu nunca, em aula, assim, eu nunca vi se dá muita diferença. Não. Falar um negócio. Prazer, sou a Natália, eu sou nutricionista também, eu atuo lá no Sírio-Libanês, daqui a pouco eu vou falar no tema livre. Lá, a maioria dos pacientes é HDF, então a gente tem hemodiálise convencional e HDF, mas continua com fósforo alto, é alimentação, não tem jeito. E assim, o que é interessante, os pacientes... e também é complicado. Quanto maior o nível socioeconômico, maior a facilidade para restaurante. Então, são pacientes que vão a semana toda em restaurante. Tem paciente lá que só come por aplicativo, da hora que acorda, da hora que dorme. Então, assim, é um trabalho árduo, é complicado. Muitos têm cozinheira, muitos não têm, falam que não vai ter e que vai ser por aplicativo. Então, a gente vai ter que ver sempre a melhor forma de orientar. Mas lá também acontece a mesma coisa. Agora, o que é interessante, os pacientes da diálise noturna, os exames são excelentes. Então, quem faz 3 vezes por semana, faz 8 horas, eles chegam às 21, vão embora às 5 da manhã. Fósforo e potássio excelente. KTV, nossa, maravilhoso. Porém, eles começam a ter um ganho de peso interdialítico, porque não tem tanta restrição. Então, também seria um caminho. A diálise noturna, que ainda não é acessível para todos, talvez por demanda de profissionais, mas ajuda bastante. Só um comentário nessa área. Lá onde você fez o teu sanduíche no Canadá, tem um autor que até faleceu bem há pouco tempo agora, chama Pierre Ratos, e que ele talvez seja a pessoa que mais experiência teve com hemodiálise noturna, com 8 horas de sessão. E ele chegou a um ponto que alguns pacientes, isso é relatado, de ter que colocar fósforo suplementar fósforo. De tão baixo que ficou o fósforo. Sim. Com a intensificação da diálise. Né? Isso existe realmente. Eu só queria um comentário Claro. seu. Existe, eu não sei se você conhece, eu não conheço, algum estudo que você falou da mortalidade, inclusive, né? Que isso é pesado, né? Algum estudo assim epidemiológico de população geral mostrando que ultraprocessado mata mais também? Existe já, como a comparação com o cigarro mesmo, né? Sim, sim. Tem até um brasileiro que eles fazem projeção, na verdade, mas que o consumo de ultraprocessado é responsável por não sei quantas mil mortes no Brasil. Veja só. Não, gente, é pior que cigarro, na verdade. E é uma coisa que você não né? E o cigarro foi banido e a publicidade está proibida, deveriam fazer a mesma coisa. E a gente ainda via a propaganda, era só quem estudava, quem via show da Xuxa, né? Era o tempo inteiro de alimento ultraprocessado. Só que o ultraprocessado agora foi para onde? Foi para o YouTube, que é onde as crianças estão. Gente, obrigada, foi um prazer. Obrigado, doutora Fabiana.